Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago mais um vídeo para vocês na playlist de lugares assombrados. Mas antes de falar a respeito desse vídeo, vamos fazer a publicidade do canal. De início, convido a todos a conhecerem o blog do canal denominado Passaporte para o Sobrenatural, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e lá é onde eu trago notícias quentes do mundo do sobrenatural e alguns temas. Esse caso dessas notícias, algumas vão vir se tornar vídeos e outras não. Por isso, recomendo que vão lá e sigam, ok? E também a segunda publicidade é a respeito do Instagram do canal, @milas_freitas, que eu vou colocar aqui. E também você pode ir lá e seguir o Instagram do canal. No Instagram do canal eu coloco prévias das notícias, portanto, se você estiver seguindo o Instagram, você vai ver uma prévia de uma notícia quente que vai sair no blog do canal. Então aproveita, vai lá no Instagram e já segue direto para o blog. Então, agora deixando a publicidade de lado, vamos ao vídeo de hoje. Um vídeo da playlist de Lugares Assombrados. No vídeo de hoje, conheceremos de perto toda a história do prédio de 20 andares, localizado em São Paulo, número 225, Avenida 9 de Julho. Mas também, não só isso, conheceremos também a história do terreno em que esse prédio foi construído e que dizem ser amaldiçoado. E provavelmente esse seja o motivo pelo qual ocorreu nesse local uma tragédia familiar e depois um trágico incêndio. Ficou curioso para saber mais a respeito do edifício Joelma? Aguarde após a intro do canal que eu falarei mais a respeito. Até já! Bem, pessoal, de início, antes de tratar a respeito do tema do edifício Joelma, eu já vou logo dizer a vocês, vocês já devem ter visto, o vídeo provavelmente vai sair longo, porque eu fiz uma pesquisa a respeito do tema, né? Porque é assim que eu sempre faço. Todos os temas que eu trago aqui no canal, eu faço uma pesquisa e depois eu crio um roteiro. E conforme vocês vão ver, ó, o edifício Joelma tem muita coisa, muito assunto. E geralmente também vocês já viram, eu divido em tópicos. Me propuseram fazer 2 vídeos, mas essa não é a proposta do canal, de dividir, fazer o vídeo assim, fatiado. Então, o que eu vou fazer? A partir desse vídeo, esses vídeos longos, talvez eu faça até com todos, não sei ainda, mas certeza. Os vídeos longos eu vou colocar aqui na descrição. Como eu divido em tópicos, eu vou colocar 1 minuto de cada tópico, ou seja, se a pessoa quer ir direto a determinado ponto, ela já vai diretamente àquele minuto. Mas se a pessoa quiser saber toda a história, e eu até agradeceria muito, porque feito um trabalho de pesquisa, de roteiro em cima desses temas, eu agradeceria demais, pode assistir o vídeo todo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas então, agora que eu já dei as informações, ó, quem quiser ir para o ponto específico, já deixo aqui embaixo na descrição. Mas quem quiser prestigiar o vídeo todo, vamos dar início agora com o primeiro tópico. Conforme disse na introdução do vídeo, ou seja, antes da intro do canal, muitos atribuem as tragédias ocorridas naquele local ao passado do terreno. Segundo pesquisas, na época da escravidão, ou seja, entre os séculos 18 e 19, esse local era onde os escravos que eram considerados indisciplinados, ou seja, aqueles que se recusavam às ordens de seus senhorios, à ordem dos capatazes, eles eram torturados até a morte, marcando o local com dor, tristeza, raiva e sofrimento. Dizem que os fantasmas ainda rondam aquele local, o fantasma daqueles escravos que foram mortos ali. E por isso esse terreno seria amaldiçoado.
Em relação a esse tópico, para que o vídeo não fique tão extenso, já que o crime do poço envolve muitos assuntos, muita coisa, tem uma história própria, eu irei apenas nesse vídeo, já que é específico do edifício Joelma, fazer uma breve explanação desse crime familiar. A história completa eu vou colocar no blog, cujo link do post dessa reportagem eu vou colocar aqui na descrição. E no dia em que estiver lançando esse vídeo do edifício Joelma, eu também irei lançar essa reportagem. Ou seja, o vídeo vai complementar a reportagem e vice-versa. Então, no vídeo, vamos a um breve resumo do crime do poço. Em 23 de novembro do ano de 1948, após cerca de várias denúncias sobre o desaparecimento das mulheres de uma casa, a polícia chegou ao local e retirou de um poço no fundo da casa o corpo de 3 mulheres, uma mãe e suas 2 filhas, que já estavam no fundo daquele poço há cerca de 19 dias. No exato momento em que encontravam os corpos, Paulo Ferreira de Camargo, filho e irmão das vítimas, pede para ir ao banheiro, onde se suicida. Apesar de não se afirmar categoricamente que ele era o assassino, as suspeitas recaíram sobre ele e a motivação seria o fato de sua família não aceitar seu romance com uma enfermeira. Além desses 4 mortos, ou seja, as 3 mulheres e o filho e o irmão das vítimas, o bombeiro, responsável pela retirada dos corpos do poço, morreu por infecção cadavérica. E como eu já falei, maiores detalhes desse crime bárbaro eu vou deixar aqui no post, aqui na descrição, e vocês vão lá que a reportagem estará na íntegra no blog. Qual então a relação da tragédia familiar do crime do poço com a tragédia relacionada ao incêndio no edifício Joelma? O terreno. Bem, mas eu quero deixar uma ressalva para vocês. Durante a pesquisa a respeito desse tema, como eu falei para vocês, eu faço uma pesquisa, vou em vários lugares, pesquiso. Eu encontrei em uma única postagem a informação de que o local em que ocorreu o crime do poço não é o mesmo local em que foi construído o edifício Joelma. Segundo essa pessoa nessa reportagem, o local em que ficava o imóvel do crime do poço da casa foi demolido e foi construído um estacionamento que fica nas proximidades do edifício Joelma, não necessariamente no mesmo local. Mas a maioria das reportagens que eu encontrei dizem que é o mesmo terreno. Para falar a verdade, eu não sei se isso de dizer que é o mesmo terreno foi uma notícia sensacionalista de uma postagem e vários divulgaram porque seria mais interessante, ou se realmente é verídico. Então, como eu não sei, eu vou colocar essas 2 informações. Em uma postagem eu vi, que não é o mesmo terreno, e nas outras, que eu não sei se uma foi a reportagem, a outra foi Ctrl+C, Ctrl+V, disse que é o mesmo terreno. Então, como a maioria diz que foi no mesmo terreno, a gente vai aqui no vídeo compreender como essa sendo uma das causas que pode ter levado à tragédia do edifício Joelma. Ou seja, o terreno em si, além da época da escravidão, o local do crime do poço. Então, tudo seriam tragédias em cadeia naquele local. Vamos para o próximo tópico. Em 1969, a Joelma S.A. Importadora, Comercial e Construtora deu início à construção de um prédio de 25 andares, sendo 10 de garagem, localizado na Avenida 9 de Julho, número 225, com outras 2 fachadas para a Praça da Bandeira e para a Rua Santo Antônio nos fundos. Em sua construção, foi utilizada uma estrutura de concreto armado, com vedações externas de tijolos ocos, coberto por reboco e revestido por ladrilhos na parte externa. As janelas eram de vidro plano em esquadrias de alumínio, com telhas de cimento amianto sobre a estrutura de madeira. O subsolo e o térreo seriam destinados à guarda de registros e documentos. Entre o primeiro e o 10º andar ficariam os estacionamentos. Do 11º ao 25º, as salas de escritório, divididos em 2 torres, norte com face para a Avenida 9 de Julho e sul voltada para a Rua Santo Antônio. Em 1972, o prédio foi alugado ao Branco Crefisul de Investimentos. E esse prédio seria apenas mais um arranha-céu no centro de São Paulo.
se não fosse a enorme tragédia que o faria com que se tornasse conhecido nacionalmente e internacionalmente. Morte de 191 pessoas e cerca de 300 pessoas feridas. Era uma sexta-feira chuvosa em São Paulo, no dia 1º de fevereiro do ano de 1974. Mais um início de dia comum na cidade paulistana. Todavia, que tudo mudou por volta das 8h45 da manhã. Um curto-circuito aconteceu em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar, dando início a um incêndio que se espalhou rapidamente pelos demais pavimentos. Esse incêndio aconteceu no pior dos andares, no meio do edifício. As salas e os escritórios do Joelma eram configurados por divisórias com móveis de madeira, pisos acarpetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, o que colaborou para a propagação rápida do incêndio. Poucos minutos após o incêndio ter começado, a fumaça e o calor já tomavam conta do interior do prédio, o que impedia com que as pessoas fugissem pelas escadas, já que elas se encontravam localizadas no centro da construção e serviam as duas torres. O prédio não possuía escadas de incêndio, levando muitas pessoas a se arriscarem a descerem pelos elevadores. Todavia, esses mesmos elevadores logo deixariam de funcionar após um colapso no sistema elétrico. Inclusive, tendo morrido um grupo de 13 pessoas, que o assunto será para um próximo tópico desse mesmo vídeo. Sem alternativas, já que também as escadas foram rapidamente tomadas pela densa fumaça, impedindo a fuga dos ocupantes, que ao invés de descerem começaram a subir na esperança de serem resgatados no topo dos prédios. Sem alternativas, já que as escadas haviam sido tomadas por uma densa fumaça, impedindo a fuga dos ocupantes que estavam naquele prédio, que, ao invés de descerem, começaram a subir, na esperança de serem resgatados no topo do edifício. Outros tentaram se abrigar nos banheiros e no parapeito das janelas. No local, como eu havia dito, não havia escadas de emergência, nem brigada de incêndio, nem planos de evacuação, nem heliporto. O corpo de bombeiros ele recebeu a primeira chamada às 9h03 da manhã. 2 minutos depois, viaturas saíram dos quartéis mais próximos, mas devido às condições adversas do trânsito, só chegaram ao local às 9h10. Helicópteros foram acionados para auxiliar no salvamento, mas eles não conseguiam pousar no teto do edifício, porque, como eu já disse, não possuía heliportos. Muitas pessoas, não enxergando uma solução para aquela tragédia, mais de 20 pessoas optaram por saltar do prédio, apesar de pedido dos bombeiros para que elas não saltassem, e nenhuma das pessoas que saltou sobreviveu. Apenas 1h30 após o início de um incêndio é que um bombeiro conseguiu, com a ajuda de um helicóptero Paraçá, que era o único que podia ficar pairando no ar um tempo suficiente para que fosse efetuado o resgate, fosse realizado o resgate, foi o momento em que esse bombeiro ele conseguiu chegar ao telhado do edifício. Já então, quando ele chegou, muitas pessoas já haviam morrido lá no teto do edifício devido às altas temperaturas, que chegou a alcançar 100 graus Celsius. Aquelas pessoas que se abrigaram embaixo de uma telha de amianto, elas conseguiram sobreviver. Apenas na Torre Norte, como eu falei, eram 2 torres. Apenas na Torre Norte foram resgatados sobreviventes. Na Torre Sul, todas as pessoas morreram. Por volta das 10h30, o fogo já havia consumido todo o material inflamável do prédio. O incêndio foi completamente extinto com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, 2 plataformas elevatórias e o apoio de dezenas de veículos de resgate. Às 13h30, todos os sobreviventes haviam sido resgatados. Dos aproximadamente 756 ocupantes do prédio, 191 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. E assim terminava o mais terrível incêndio da história da cidade de São Paulo.
Uma das tragédias desse incêndio que mais impressionou foi o fato de que 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador, mas não conseguiram e morreram carbonizadas em seu interior, sendo que, devido ao estado dos cadáveres, os corpos jamais foram identificados, já que na época ainda não existia o exame de análise de DNA. Os corpos, esses 13 corpos, foram enterrados lado a lado no cemitério de São Pedro, na Vila Alpina, em São Paulo. Os corpos deram origem ao mistério das 13 almas, a quem são atribuídos inúmeros milagres. Ao lado da sepultura, das 13 sepulturas, foi construída uma capela, a Capela das 13 Almas, onde os visitantes fazem preces, agradecem as graças alcançadas e fazem pedidos. E no local há muitas placas e cartazes de graças alcançadas. O local também ficou conhecido pelo relato de pessoas que dizem ouvir gemidos e choros misteriosos. E assustadas, essas pessoas foram procurar saber de onde vinham aqueles sons e perceberam que esses sons saíam das 13 sepulturas. Sabendo que essas 13 pessoas haviam morrido queimadas, eles então derramaram água por cima das sepulturas. E assim, os gemidos e os choros cessaram. E as pessoas têm o costume de deixar um copo de água em cada sepultura. Em relação a esse tema, já foi feito um guia sobrenatural no cemitério da Vila Alpina. E quando eu cheguei lá, eu tive uma sensação, eu não sei nem como explicar a vocês, é uma sensação, pelo menos comigo, foi assim, uma sensação de tristeza. Eu não sei nem, assim, bem explicar o que eu senti. Eu não sei, talvez outras pessoas não sintam, mas pelo fato de eu talvez conhecer a história do edifício Joelma, a história daquelas 13 pessoas, então eu acho que eu me sensibilizei bastante. E quando eu cheguei lá, eu vi realmente existem muitas placas, cartazes, pedidos de graça. No entanto, eu não vi, conforme eu vi nas pesquisas, né, que o pessoal coloca os copos de água. Vi algumas fotos que realmente as pessoas colocam os copos de água em cima das 13 sepulturas. Só que quando eu fui, não vi, mas eu vi um garrafão de água que estava assim encostado ao lado de uma árvore naquele mesmo ambiente em que estavam as 13 sepulturas. Então, conforme falei a vocês, eu tive essa sensação. Outras pessoas podem não ter, mas só de saber a história delas é muito emocionante, tudo que elas passaram, e eu acredito piamente nesses relatos, né, das pessoas que ouviram choro, gemidos, porque foi um sofrimento. E até para os parentes, né, que até hoje não sabem quem são aquelas pessoas que estão ali enterradas, se é seu parente ou se não é. Mas, deixando esse assunto de lado, vamos dar continuidade ao vídeo sobre o incêndio no edifício Joelma. Passados muitos anos da tragédia do edifício Joelma, várias pessoas afirmam que ocorrem fatos estranhos e sombrios no local. Como também eles acreditam que as pessoas mortas no incêndio ainda vagueiam no prédio até hoje. Em um escritório de advocacia, alugado pouco tempo após a reinauguração, uma assistente ficou até mais tarde para organizar os documentos, deixados no final do expediente. Como já era tarde da noite, e devido à existência de muitas salas ainda vazias e sem utilização, o prédio mantinha um silêncio sombrio e assustador. Isso, em conjunto com lembranças do incêndio que ocorreu no passado, produzia um ambiente ainda mais assustador. Em certo momento, a assistente ouviu um barulho na antessala, como se a porta tivesse sido aberta. Quando ela foi olhar, a porta estava fechada como ela havia deixado antes. Então ela imaginou que poderia ser a porta da sala, de alguma outra sala naquele mesmo andar, que havia gerado aquele ruído. Instantes depois, ela ouviu novamente o mesmo barulho. E quando ela se virou, ela viu o vulto de uma mulher passando na antessala. Ela se assustou com aquela visão e chegou a dar um grito. E ela foi observar novamente o local. E não havia mais ninguém, apenas ela. Rapidamente ela pegou suas coisas e saiu do escritório. Quando ela foi então trancar a porta, ela viu novamente o vulto daquela mulher no fundo do corredor, desaparecendo em seguida.
A assistente rapidamente deixou o edifício e depois pediu demissão, pois ela precisaria ficar até mais tarde e ela não concordou com essa solicitação que ela deveria ficar no edifício após o horário do expediente, temendo que aquele vulto novamente aparecesse ou então algo muito pior. A pessoa ela havia chegado com sua perua Kombi no subsolo do edifício para entrega de algumas mercadorias por volta das 20 horas. Ele estacionou o veículo como de costume e seu assistente retirou as encomendas da perua para levar no local indicado. Então a pessoa permaneceu dentro da perua sozinho, aguardando o retorno de seu assistente. Tempos depois, ele viu surgir no fundo do estacionamento uma mulher vestida de branco, vindo e se deslocando em direção à perua. Ele notou que ela não estava caminhando, mas flutuando a alguns centímetros do chão, indo em direção à outra parede do estacionamento e desaparecendo. Ele saiu da perua e subiu até o local em que estava o seu ajudante, contando para ele tudo o que havia acontecido no estacionamento. E ambos saíram em seguida, rapidamente do local. Em uma noite de sábado, um casal de estudantes chegou ao edifício de Joelma para fazer um trabalho escolar. O funcionário que os atendeu autorizou que eles acessassem os primeiros andares do prédio. E esse funcionário, ele ficou acompanhando esse casal de estudantes todo o trajeto pelas câmeras de segurança. No entanto, algo estranho aconteceu. Nas imagens da câmera de segurança havia uma terceira pessoa, uma sombra que lembrava uma pessoa humana. Inclusive, quando o casal entrou no elevador, a sombra lá estava. Quando o casal então retornou ao térreo, o funcionário narrou o que aconteceu e os alunos ficaram super assustados. No entanto, ao rever as imagens da câmera de segurança, nada aparecia de anormal. Os ponteiros do relógio estavam marcando as 23 horas e 2 trabalhadores ainda estavam a trabalhar no edifício, quando começaram a ouvir barulhos de chaves vindo do corredor e os sons começaram a chegar mais perto. Curiosos, eles olharam a porta e viram um homem caminhar com um grande chaveiro pendurado na calça e depois desapareceu. E os 2 rapazes saíram correndo. Uma das vítimas do edifício Joelma foi a digitadora Volquimar Carvalho dos Santos, que trabalhava no 23º andar. A história dela ficou conhecida por meio das cartas, por ela escritas e psicografadas por Chico Xavier e publicada no livro Somos 6. Em 1979 foi feito um filme com base nessas cartas de Chico Xavier, creditadas a Volquimar e denominada Joelma, 23º andar. Inclusive, pessoal, esse filme eu assisti no YouTube e ele tem no YouTube, eu vou colocar o link para quem quiser assistir. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição desse filme, Joelma, 23º andar. Fatos estranhos ocorreram durante as filmagens, como ruídos misteriosos no local em que não havia ninguém, refletores que eram derrubados, embora estes estivessem bem fixados, sendo que um dos fatos mais incríveis foi a imagem de uma pessoa que não estava nas filmagens. E ela aparece ao lado das personagens em uma das cenas em que as mulheres ficam rodeadas pelo fogo, indicando notadamente ser um dos possíveis fantasmas do edifício Joelma. Vejam aí a foto. À direita é possível ver uma mulher de forma transparente. As pessoas que participaram das filmagens ficaram espantadas, pois não havia ninguém além dos atores no local da fotografia. Após o incêndio, o prédio ele ficou interditado para obras por 4 anos e ele foi reinaugurado no ano de 1978 e foi dado amplo destaque por seus novos padrões de segurança e foi chamado de Novo Joelma nas propagandas veiculadas pela Itaoca.
empresa responsável pela locação de salas comerciais. Porém, ele nunca teve a ocupação completa desde a sua reabertura. Em meados do ano de 2000, ele foi rebatizado como Edifício da Praça da Bandeira, e no local é proibido filmagens dentro do edifício. Uma curiosidade relativa a esse edifício, Praça da Bandeira, refere-se às instalações da equipe da Prefeitura de São Paulo à época de José Serra, o qual convidou a monja budista Jogetsu em 2004 para abençoar o 19º e o 29º andares. Segundo a monja, o edifício estaria muito carregado, principalmente na área dos banheiros. Ela afirma ter visto uma mulher loira que a agradeceu pelas preces. A monja homenageou as pessoas que trabalharam no prédio no passado e pediu autorização para que as novas pessoas pudessem lá trabalhar. E a monja deixou um amuleto no prédio. A tragédia do Joelma, ela se deu 2 anos após a tragédia no edifício Andraus e reabriu uma discussão popular a respeito do sistema de prevenção e combate a incêndio nas metrópoles brasileiras, cujas deficiências ficaram evidenciadas nessas 2 tragédias, tanto do Andraus quanto do edifício Joelma. À época, o Código de Obras do município de São Paulo era do ano de 1934, tempo em que a cidade tinha apenas 700.000 habitantes e prédios com poucos andares, bem como não havia a mesma quantidade de aparelhos elétricos dos anos 70. Em 7 de fevereiro de 1974, 6 dias após o incêndio no edifício Joelma, o prefeito de São Paulo, Miguel Colassuono, publicou um decreto com normas específicas para a segurança dos edifícios da capital. Segundo as recomendações, todas as partes do edifício deveriam apresentar resistência ao fogo por no mínimo 4 horas. Além disso, todas as paredes externas deveriam ser construídas com material à prova de fogo. Ficou proibida a construção de cobertura com material combustível, a não ser que possuísse uma camada de impermeabilização. Também se tornou obrigatório o uso de material resistente ao fogo nas escadas, e o uso de madeira só seria permitido nos corrimões. A investigação sobre as causas da tragédia, concluídas e encaminhadas à Justiça em julho de 1974, apontava a Crefisul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, como principais responsáveis pelo incêndio. A investigação afirmava que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado. O resultado do julgamento foi divulgado em 30 de abril de 1975. Kirill Petrov, gerente administrativo do Crefisul, foi condenado a 3 anos de prisão. Valfrid George, proprietário da Termoclima, seu funcionário, o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno, e os eletricistas da Crefisul, Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, receberam condenação de 2 anos. Bem, pessoal, acredito que vocês já tenham escutado falar a respeito do incêndio no edifício Joelma. Eu também já tinha escutado bastante falar a respeito desse tema, mas eu fui além para trazer aqui para o canal. Como eu falei para vocês, eu faço uma pesquisa, vou atrás de vários assuntos e monto o roteiro. Por exemplo, eu não sabia desse julgamento, não sabia da mudança da legislação, porque a legislação era muito antiga. E como era muito antiga, eles não tinham obrigação, eles tinham obrigação de obedecer à lei daquela época, que vigia o Código de Obras, né? Que era de, salvo engano, deixa eu ver aqui, de 1934. Então, em relação à situação em que estava São Paulo, no momento em que houve o incêndio, e as tecnologias que existiam, que sobrecarregavam as tomadas, esse tipo de coisa, eles não tinham por que obedecer, né? Porque existia aquele código, eles estavam seguindo aquele código. Então, tinha acontecido o edifício Andraus, um incêndio 2 anos antes, e com Joelma, que talvez teve uma amplitude maior, eles resolveram, infelizmente, como são as coisas, né? Tem que acontecer uma tragédia para tomarem uma atitude, e foi assim que houve a mudança da legislação. E também eu não sabia do julgamento dessas pessoas, que foi, conforme deixa eu olhar aqui, o gerente da Crefisul, né, 3 anos de prisão, e os demais 2 anos de prisão, que eu considero até pouco. Mas se bem que, como falou, eles
pelo que deu a entender, eles estavam seguindo as regras daquele código da época. Eles estavam, de certa forma, corretos, vamos dizer assim. Creio eu que talvez tenha sido até por isso. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, né? Dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desses vídeos de lugares assombrados, há livros de playlists de mistérios, há vídeos de lendas, há vídeos de livros e filmes envolvendo suspense e terror, objetos amaldiçoados, ufologia, crime misterioso, tantas outras playlists. E há também 2 playlists em que há a participação dos inscritos, a de experiência sobrenatural e a de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. E se você tem uma foto, você quer compartilhar aqui conosco, né? Uma foto inexplicável, alguma foto fantasma, como essa do vídeo, né, que aconteceu das gravações do filme Joelma, 23º Andar, você queira compartilhar aqui conosco, também você pode me mandar pelo meu e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, com o tema foto ou fotografia fantasma. Mas também você pode me encaminhar via direct no Instagram do canal, @milas_freitas. Porque, em relação a esses 2 temas, experiência sobrenatural e foto ou fotografia fantasma, eu faço um vídeo aqui para compartilhar com os demais inscritos. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de lugares assombrados aqui no canal. Beijo, tchau!